perna de uma garota alienígena havia sido arrancada por uma mina, e, em meio ao caos, apenas um médico humano se adiantou para oferecer sua ajuda. Ele estava determinado a costurar uma perna sintética. O cheiro acre de terra queimada se misturava com o aroma metálico do sangue, preenchendo o ar enquanto Greg Walls corria pelo tumultuado campo de batalha. Seu pacote médico batia ritmicamente contra suas costas a cada passo, um peso familiar que ele carregava há 3 longos anos como médico de combate. O suor escorria de sua testa, deslizando pelo queixo por fazer barba, enquanto ele prosseguia, impulsionado pelos gritos urgentes de ajuda que cortavam o ar. "Médico! Precisamos de um maldito médico aqui!" Greg gritou, seus músculos gritando em protesto enquanto ele se esforçava ao máximo. Suas botas de combate batiam contra o solo alienígena, levantando nuvens de poeira a cada passo desesperado. A coalizão galáctica havia emitido avisos severos sobre os campos minados que estavam à frente. No entanto, os diplomatas Craven insistiram nesse caminho perigoso para a cúpula de paz. Agora, eles estavam enfrentando as consequências de suas ações. Quando Greg chegou ao topo da crista, sua respiração ficou presa na garganta. No meio de um círculo de soldados e civis em pânico, o comandante Torx permanecia resoluto, segurando um diplomata ferido em seus braços. Sua pele vermelha, que antes era vibrante, agora estava apagada, coberta de poeira e manchada de sangue, enquanto um emaranhado de cabelos prateados grudava em seu rosto. Apenas um olhar foi o suficiente para Greg compreender a gravidade da situação. Sua perna direita havia sido obliterada abaixo do joelho, uma trágica vítima da devastadora explosão da mina. Greg gritou, sua voz cortando a fadiga que o pesava. Os soldados alienígenas, imponentes e formidáveis em suas armaduras de batalha, hesitaram por um momento antes de se afastarem para lhe dar espaço. Com urgência, ele se ajoelhou ao lado do diplomata ferido, pronto para oferecer ajuda. "Ela está perdendo muito sangue", rosnou o comandante Torx, seu rosto escamoso torcido em preocupação. "Nossos pods médicos não estão equipados para lidar com amputações traumáticas no campo." Com precisão treinada, as mãos de Greg se moveram rapidamente enquanto ele aplicava um torniquete para estancar o fluxo de sangue. Os olhos da diplomata se abriram, revelando íris esmeralda surpreendentes que contrastavam fortemente com o tom carmesim de sua pele. Ela ofegou de dor, seu corpo tremendo incontrolavelmente. "Sou Greg", ele disse, sua voz calma e reconfortante enquanto se concentrava em sua tarefa. "Estou aqui para te ajudar. Qual é o seu nome?" "Eonara", ela conseguiu responder através dos dentes cerrados. "Vou morrer, humano." "Não enquanto eu estiver aqui", Greg respondeu, vasculhando sua mochila em busca de analgésicos. "Mas precisamos estabilizá-lo rapidamente." O comandante Torx balançou a cabeça, suas mandíbulas clicando em agitação. "O ar de fato é impossível. Os Drakari estabeleceram baterias antiaéreas por todo o setor, e nosso transporte terrestre foi obliterado na emboscada." Enquanto Greg administrava a medicação para a dor, ele observou a tensão gradualmente se dissipando do rosto de Eonara. Ela usava um traje diplomático formal, que, pelos padrões humanos, se assemelhava a um biquíni preto, oferecendo pouca proteção contra os elementos severos. Ele rapidamente a envolveu em um cobertor térmico, uma medida crucial para evitar o choque. "Nosso acampamento fica a uma extenuante caminhada de 6 horas a pé", um dos oficiais Craven falou de forma direta. "Ela não sobreviverá à jornada." Greg lançou um olhar rápido para sua mochila, sua mente correndo por um turbilhão de possibilidades. Os tratamentos padrão de campo simplesmente não seriam suficientes. Enquanto ele examinava a área, seu olhar pousou no kit de anexos de membros sintéticos, uma peça de tecnologia experimental que ele estava testando para soldados humanos. Embora não tenha sido especificamente projetado para a fisiologia alienígena, ele percebeu que poderia anexar manualmente uma perna sintética a ela aqui e agora. Ele falou as palavras antes de processá-las completamente, e assim que saíram de sua boca, um pesado silêncio envolveu o círculo de guerreiros alienígenas. As mandíbulas deles estavam abertas em descrença. "Impossível", o comandante Torx finalmente respondeu, sua voz impregnada de incredulidade. "Nossa tecnologia médica exige ambientes estéreis e equipamentos especializados para a fixação de membros."
Greg encontrou seu olhar sem hesitar. Afinal, a medicina humana teve suas origens em campos de batalha muito mais brutais do que este. Dentro da minha mochila está um membro sintético equipado com capacidades de interface neural. Embora ainda seja experimental, tem o potencial de salvar a vida dela. E se falhar? Torx insistiu, sua voz carregada de preocupação. Então não estaremos em uma situação pior do que estamos agora, Greg respondeu, já começando a desempacotar seu equipamento com um foco determinado. Mas eu não deixarei que isso falhe. Enquanto falava, a mão de Unor, 5 dedos como a de um humano, mas equipada com garras retráteis, agarrou o antebraço de Greg, um lembrete silencioso das apostas envolvidas. Faça isso, ela sussurrou, seus olhos fixos nos dele. Nesse momento fugaz, uma conexão não verbal se formou entre eles. A confiança se misturava com a desespero, junto com uma emoção indescritível que Greg não conseguia nomear. O comandante Torx acenou com a cabeça, embora relutantemente. Prossiga, humano, disse ele, com um tom grave. Mas esteja ciente. Se ela fugir, as negociações de paz perecerão com ela. Greg respirou fundo, reunindo sua determinação. Vou precisar de um espaço, água limpa e uma mão amiga, disse ele, sua voz firme apesar do peso do momento. Ele olhou para Unara, cujos olhos esmeralda estavam fixos nos dele, cheios de confiança e expectativa. Isso vai doer, continuou ele, com o coração pesado pelo conhecimento do que estava por vir, mas prometo que vou te guiar através disso. Um sorriso fugaz dançou em seus lábios. Humanos, ela murmurou, sempre tão certos de si mesmos. Não é confiança, Greg respondeu, suas mãos firmes enquanto preparavam um anestésico local. É teimosia. Agora, morda isso e tente não se mover. Enquanto Greg iniciava o delicado procedimento, os soldados alienígenas estabeleceram um perímetro de proteção ao seu redor. O caos do campo de batalha se desvanecia ao fundo, deixando apenas o diplomata ferido, as mãos firmes de Greg e a tarefa assustadora que estava à sua frente. Segure-a firme, Greg gritou, sua voz cortando a tensão enquanto o corpo de Unara se contorcia em agonia. 2 soldados vermelhos seguravam seus ombros com firmeza, ancorando-a no lugar enquanto ele posicionava meticulosamente o membro sintético para se ajustar aos restos de sua perna. O suor escorria pela sua testa, ardendo seus olhos, mas ele continuou, focado na tarefa em mãos. O membro experimental, de um elegante tom cinza metálico com mecanismos de articulação flexíveis, foi meticulosamente elaborado para se alinhar com a anatomia humana. No entanto, Greg havia rapidamente adaptado isso, incorporando componentes de seu kit médico. O aspecto mais desafiador desse empreendimento era a interface neural. Os sistemas nervosos de Kriven funcionavam de uma maneira que era distintamente diferente dos humanos. Quase lá, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Unara, ou o alienígena ansioso que os cercava. Seus dedos, firmes apesar da pressão crescente, conectaram habilidosamente a última ligação neural. Agora, tudo o que precisávamos era de um zumbido baixo e ominoso que preenchia o ar, subindo gradualmente em tom, até se transformar em um grito penetrante. Instintivamente, todos se agacharam, enquanto uma nave de reconhecimento Dracari sobrevoava, seus sensores escaneando o terreno abaixo. Eles estão procurando por sobreviventes, rosnou o comandante Torx, suas mandíbulas clicando de ansiedade. Precisamos agir rapidamente. Ela não está pronta, Greg retrucou, sua voz firme. Os caminhos neurais precisam de tempo para formar conexões. Se a movemos agora, ela pode nunca mais andar. As feições alienígenas do comandante se tornaram severas. Um lembrete claro de que ser incapacitado era preferível a estar morto. Greg sentiu a mão de Unara apertar seu braço, suas garras pressionando suavemente sua pele. Quanto tempo mais? Ela perguntou, sua voz uma mistura de fraqueza e determinação inabalável. Pelo menos 30 minutos, Greg respondeu, seu tom honesto e resoluto. Vamos ver se conseguimos ativar o membro, disse o comandante Torx, trocando um rápido olhar com seus oficiais. Voltando-se para Greg,
Ele acrescentou: "Você tem 15 minutos. Depois disso, partiremos, com ou sem a perna funcionando." Greg acenou solenemente, determinação gravada em seu rosto enquanto se concentrava novamente em sua tarefa. O ponto de fixação para o membro sintético estava firmemente no lugar. Mas o verdadeiro desafio estava em fazer com que a interface neural reconhecesse e se integrasse perfeitamente ao sistema nervoso alienígena de Unara. Ele ajustou meticulosamente as configurações em seu tablet de diagnóstico, seus olhos grudados na tela enquanto a interface trabalhava para mapear seus intrincados caminhos neurais. "Fale-me sobre o seu mundo", disse Unara de repente, sua voz tensa, mas firme. Greg olhou para cima, momentaneamente surpreso. "O quê?" ele perguntou, confuso. "Distraia-me", ela pediu. "Fale-me sobre a Terra. Eu nunca conheci um humano antes de hoje." Uma realização o atingiu. Ela estava lutando para permanecer consciente, esforçando-se para se concentrar em algo além da dor. "A Terra é um lugar complexo", ele começou, suas mãos continuando sua tarefa meticulosa. "Temos oceanos tão imensos que o horizonte desaparece. Montanhas que se elevam até as nuvens e desertos que queimam sob o sol apenas para se tornarem gélidos à noite." "Isso soa lindo", ela murmurou, fazendo uma leve careta enquanto ele ajustava uma conexão. "Pode ser", ele respondeu, "mas também pode ser aterrorizante." Seus dedos navegavam habilidosamente pela interface neural, um testemunho das complexidades que ainda estavam desvendando como espécie. "Foi exatamente por isso que decidi me juntar ao corpo médico da Coalizão Galáctica. Esperava obter insights de outras civilizações que pudessem beneficiar nosso mundo natal." Um pequeno sorriso brincava nos lábios de Unara. "E você?" ela perguntou, sua curiosidade aguçada. "Você aprendeu algo?" Greg hesitou, mergulhado em pensamentos. "Eu percebi que, apesar de nossas diferenças de aparência, a dor é uma experiência universal. Então é coragem." Ele travou os olhos com os dela. "Você está lidando com essa situação melhor do que a maioria dos soldados humanos que tratei." Os olhos esmeralda dela se fixaram nos dele, demorando um momento a mais do que o necessário. "Talvez eu apenas seja melhor em esconder meu medo", ela pensou. Mas antes que ela pudesse se aprofundar mais em seus pensamentos, a voz do comandante Torque cortou a tensão, sua figura imponente projetando uma sombra sobre eles. "O tempo acabou, humano. Está pronto?" Greg olhou rapidamente para seus diagnósticos uma última vez, seu coração acelerado. O mapeamento neural registrou 68%. "Não é perfeito, mas pode ser suficiente. Vamos ativá-lo agora", ele anunciou, com os dedos posicionados sobre o painel de controle. "Unara, isso pode parecer um pouco incomum. Seu cérebro precisa se adaptar e reconhecer que este membro agora faz parte de você." Ela acenou com a cabeça, preparando-se para o que estava por vir. Greg ativou a interface neural e, em um instante, o corpo de Unara ficou rígido. As costas dela se arqueavam enquanto a eletricidade percorria os pontos de conexão. Por um momento aterrorizante, Greg temeu ter calculado mal e se a fisiologia alienígena dela estivesse rejeitando a tecnologia humana. Então, gradualmente, o membro sintético começou a se contorcer. Unara ofegou, não de dor, mas de pura admiração. "Eu consigo sentir", ela sussurrou, sua voz cheia de espanto. "Está frio, mas está lá." Uma onda de alívio tomou conta de Greg ao ouvir suas palavras. "Tente mover os dedos dos pés", ele a incentivou suavemente. Com foco inabalável, Unara conseguiu mover os dedos articulados de seu pé sintético. O movimento era desajeitado e descoordenado, mas carregava um claro senso de propósito. "Notável", reconheceu o comandante Torx, suas mandíbulas clicando de uma maneira que Greg havia aprendido a reconhecer como a versão do alienígena de uma admiração relutante. "Ela consegue andar?" Greg perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Ainda não", ele alertou. "Os caminhos neurais precisam de tempo para se fortalecer. Ela precisará de apoio. Eu a carregarei", declarou o comandante, seu tom resoluto. "Não." Unara interveio firmemente,
sua determinação brilhando enquanto ela lutava para se sentar. O humano vai me ajudar. Ele compreendeu as complexidades de como o membro funcionava. O comandante Torx hesitou por um momento, avaliando suas opções, antes de dar um aceno curto. Muito bem, mas precisamos nos mover agora. Os Drakari voltarão com reforços. Com urgência, Greg rapidamente arrumou seu equipamento e então voltou sua atenção para Unara, ajudando-a a se levantar, ou melhor, a seu pé, agora apoiado por seu novo membro sintético. Ela se inclinou para ele, seu peso repousando pesadamente contra seu lado. Com o braço drapeado em torno de seus ombros e o braço dele firmemente envolto em sua cintura, eles formaram uma conexão próxima e íntima. O contraste vívido entre sua pele vermelha radiante e seu tom de pele beijado pelo sol era impressionante. Pronta? Ele perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Unara deu um passo cauteloso com sua perna forte. Então lentamente transferiu seu peso para a perna sintética. Ela se manteve firme, embora tenha feito uma careta com a estranha sensação. Estou pronta, ela declarou, sua determinação aguçando sua expressão. Vá em frente, trabalhador de milagres. Enquanto eles iniciavam sua caminhada gradual pela selva alienígena, Greg não conseguia se livrar da sensação de como ela se encaixava perfeitamente contra ele. A maneira como seu cabelo prateado brilhava na luz dourada do sol poente era nada menos que encantadora. Ele se tranquilizou, dizendo a si mesmo que o rápido batimento de seu coração era apenas a adrenalina do procedimento, nada mais. Atrás dele, o campo de batalha fumegava, um sombrio lembrete do caos que estava a apenas 6 horas de distância. À frente, se estendia um terreno traiçoeiro, patrulhas inimigas espreitando nas sombras e a promessa incerta de segurança que parecia um sonho distante. Por enquanto, Greg concentrou-se apenas em cada passo que dava, na extraordinária mulher ao seu lado e em cumprir sua promessa de garantir sua sobrevivência. A escuridão desceu rapidamente sobre este mundo alienígena, enquanto constelações desconhecidas começavam a surgir em um céu que brilhava com tons de roxo nas bordas. Greg apertou seu abraço em Unara enquanto eles manobravam pelo terreno cada vez mais desafiador. A cada passo, a perna sintética dela emitia um suave zumbido, um som quase perdido na sinfonia das criaturas noturnas que despertavam ao redor deles. Precisamos fazer uma pausa, Greg finalmente disse, percebendo a tensão na respiração de Unara. Ela estava se esforçando demais. O comandante Torque examinou os arredores, suas feições escamosas difíceis de decifrar na luz fraca. À frente havia uma crista, estrategicamente posicionada para a defesa. O grupo parou brevemente enquanto se aproximava da formação rochosa. Greg ajudou gentilmente Unara a se acomodar, guiando-a para se encostar em um robusto penhasco. Ele então se ajoelhou ao lado dela, determinado a inspecionar seu membro sintético. O ponto de fixação estava vermelho e inflamado, sua fisiologia alienígena reagindo fortemente ao objeto estranho. Quão grave é? Ela perguntou, estudando seu rosto atentamente em busca de qualquer sinal de preocupação. Greg suspirou, com uma expressão séria. Seu corpo está lutando contra o implante, ele admitiu, enquanto pegava em sua mochila um medicamento anti-inflamatório. Isso deve ajudar a minimizar a reação, mas devemos ficar de olho de perto. Enquanto ele aplicava a injeção, um estrondo distante reverberou pelo vale. O berço e os soldados se tensionaram, suas mãos instintivamente alcançando suas armas. Naves de transporte Drakari, disse o comandante Torx, sua voz mal acima de um sussurro. Eles estão ampliando sua grade de busca. Greg se virou para Unara, a preocupação estampada em seu rosto. Não podemos fugir deles, murmurou, olhando para o ferimento dela. Não com ela nessa condição. Então nos escondemos, declarou o comandante. Há uma rede de cavernas a 2 quilômetros a leste. Podemos alcançá-las antes que as equipes de busca cheguem. Unara tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou seu corpo ao colocar peso em sua perna sintética. Eu posso fazer isso, ela insistiu, embora a dor em seus olhos traísse suas palavras. Greg balançou a cabeça, a preocupação estampada em seu rosto. Não assim. As conexões neurais estão colocando muita pressão em seu sistema. Ele então se virou para o comandante Torx.
buscando orientação. Preciso fazer alguns ajustes, ou ela perderá toda a funcionalidade. As mandíbulas do comandante se fecharam em frustração. Quanto tempo vai levar? Ele exigiu. Pelo menos 20 minutos, veio a resposta. Não temos 20 minutos. Torx rosnou, sua voz baixa e tensa. Até lá, os Dracari já terão feito seu movimento. Greg permaneceu firme, inabalável em sua determinação. Você e seus homens devem seguir em frente e criar uma distração, ele sugeriu. Eu ficarei aqui com o Nara. Farei os ajustes necessários e depois seguirei seu rastro até as cavernas. De jeito nenhum, Torx respondeu, seu tom não deixando espaço para debate. O diplomata continua sob proteção rigorosa. Com todo o respeito, o comandante Greg respondeu. Sou o único que realmente entende essa tecnologia. Se algo der errado com a perna enquanto você a estiver movendo, você não saberá como consertá-la. A voz de Unara cortou através de sua discussão acalorada. Ele está certo, Torx. O humano fica comigo. Seu tom não permitia discordância. Um poderoso lembrete de sua autoridade diplomática, mesmo em seu momento de vulnerabilidade. Após um momento de tensão palpável, o comandante finalmente cedeu. Muito bem, disse ele. Vamos criar trilhas falsas e nos encontrar na entrada da caverna oriental. Ele fixou os olhos em Greg, seu olhar intenso e inabalável. Se algum mal acontecer a ela. Não vai, Greg o assegurou firmemente. À medida que os soldados Kriven se dissipavam nas sombras, Greg não perdeu tempo e começou a trabalhar no membro sintético de Unara. Ele cuidadosamente abriu um painel na seção da panturrilha, expondo a intrincada fiação escondida dentro. Esse processo pode parecer um pouco incomum. Hachant avisou enquanto ajustava as configurações na interface neural. Preciso reduzir a sensibilidade até que seu corpo se acostume com isso. Unara acenou com a cabeça, seus olhos fixos em suas mãos enquanto ele manipulava habilidosamente os controles. Sua espécie possui uma tecnologia tão notável, ela comentou, sua voz cheia de admiração. Para desenvolver membros artificiais que se integrem perfeitamente ao tecido vivo, tivemos que... Greg respondeu, sua atenção firmemente voltada para seu trabalho. Os humanos têm travado guerras desde muito antes de termos a capacidade de escrever. É a necessidade que impulsiona a inovação. Ele a olhou, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e percepção. E quanto ao seu povo? Os Kriven pareciam ser mais avançados do que nós em inúmeras maneiras. Uma sombra passou pelo rosto de Unara. Somos criteriosos em como utilizamos nosso conhecimento, ela respondeu. A integração cibernética é vista como antinatural. As mãos de Greg pararam brevemente. Poderia essa ser a razão pela qual o comandante Torx parecia tão preocupado com o procedimento? Sim, entre meu povo, aqueles que possuem membros artificiais são frequentemente evitados. Ela baixou o olhar, seus olhos repousando em sua perna sintética. Ao retornar para casa, posso enfrentar desafios assustadores. O peso dessa realização atingiu Greg como um golpe físico. Em sua busca incansável para salvar a vida dela, ele havia negligenciado as profundas implicações culturais. Sinto muito, eu não sabia. Ele murmurou, lutando com a gravidade da situação. A mão de Unara deslizou para a dele, seus dedos alienígenas surpreendentemente quentes contra sua pele. Não se desculpe por salvar minha vida, Greg. Ela disse suavemente. Algumas tradições estão destinadas a serem desafiadas. Naquele momento, seus olhares se encontraram na escuridão, e tudo o mais, a guerra, suas diferenças, o perigo iminente, desbotou para o fundo. De repente, uma explosão distante estourou a tranquilidade, sacudindo-os de volta à realidade de sua situação precária. Isso deve ser a distração do comandante Torx, comentou Greg, focando novamente no membro sintético em suas mãos. Precisamos nos mover rapidamente. Ele fez os ajustes finais e selou o painel. Como se sente agora? Unara perguntou, sua voz tingida de antecipação enquanto flexionava cautelosamente o pé artificial. Menos doloroso, mais responsivo. Bom, uma sensação de determinação preenchia o ar. Vamos te levantar. Com uma mão estabilizadora, Greg a ajudou, sustentando seu peso enquanto ela dava seus primeiros passos hesitantes, testando as capacidades da perna.
Eles mal tinham dado 3 passos quando uma luz ofuscante os envolveu repentinamente de cima. Greg olhou para cima e avistou uma nave de reconhecimento Dracari pairando ominosamente sobre eles, seu holofote se fixando neles como um refletor. "Corra!" Ele gritou, a urgência inundando sua voz. Ele gritou, puxando o Nara em direção à linha de árvores. Eles mal haviam percorrido 20 metros quando o chão explodiu em uma violenta erupção de terra e pedras. Um tiro de advertência dos canhões da nave. Greg derrapou e parou, protegendo instintivamente o Nara com seu corpo enquanto detritos caíam ao seu redor. Uma voz mecânica ressoou da nave, ordenando: "Renda o diplomata." Greg sentiu o Nara se enrijecer ao seu lado. "Eles sabem exatamente onde me encontrar," ela sussurrou, sua voz carregada de urgência. Isso não era uma coincidência. Antes que Greg pudesse compreender completamente o peso de suas palavras, uma escotilha na parte inferior da nave se abriu. 3 soldados Dracari desceram em um mergulho, suas formas se transformando em silhuetas esguias e sectoides, envoltas em uma armadura de batalha cintilante. Armas foram apontadas diretamente para os 2. "Alguma ideia?" Greg sussurrou, sua mente correndo através das opções estreitas diante deles. A mão de Unara deslizou discretamente para um bolso escondido de sua vestimenta diplomática. "Apenas um," ela sussurrou com urgência. "Quando eu me mover, esteja pronta para correr." O Dracari líder avançou, suas mandíbulas clicando ominosamente sob seu capacete. "Pela autoridade do Império Dracari, a diplomata Unara está aqui." Antes que pudesse terminar, a mão de Unara disparou de seu bolso, lançando um pequeno objeto metálico contra os soldados Dracari. Greg mal teve um momento para fechar os olhos antes que um clarão ofuscante irrompesse ao seu redor, acompanhado por um zumbido agudo que enviou uma onda de desconforto por seus dentes. Naquele instante, Unara gritou, sua voz cortando o caos, e com uma força inesperada, ela o puxou para frente. Eles correram pela cena caótica, o ar denso de confusão. Unara se movia com uma nova graça em sua perna sintética, cada passo mais confiante que o anterior. Greg assistiu com admiração, percebendo que ela havia se adaptado ao protótipo muito mais rapidamente do que qualquer paciente humano que ele já havia tratado. "Granada de flecha diplomática," ela explicou, suas respirações vindo em rápidos suspiros enquanto corriam em direção às cavernas. "Padrão para missões de alto risco." Greg, ofegante, lançou um olhar por cima do ombro para ver os soldados Dracari começando a se recuperar. "Lembre-me de nunca irritar um diplomata," ele ofegou. As naves de reconhecimento giraram, quentes em seu encalço. Eles correram para a linha de árvores assim que os raios de energia começaram a rasgar a folhagem ao seu redor. A densa vegetação oferecia alguma semblante de cobertura, mas a nave Dracari, acima, rastreava implacavelmente suas assinaturas de calor, se aproximando de sua posição. "As cavernas estão logo à frente," disse Unara, sua perna sintética se esforçando sob o esforço. "Podemos perdê-los na..." Suas palavras foram abruptamente silenciadas quando ela tropeçou, seus membros artificiais travando inesperadamente. Greg reagiu rapidamente, pegando-a antes que ela atingisse o chão e avaliando rapidamente a situação. "Sobrecarga neural," ele diagnosticou, sua voz firme apesar do caos. "Você forçou demais." Raios de energia crepitavam pelo ar, atingindo as árvores ao redor e os cobrindo com estilhaços flamejantes. Não havia tempo para reparos, nem tempo para movimentos cuidadosos. Eles precisavam agir rapidamente. "Sinto muito por isso," disse Greg, sua voz carregada de urgência. Em um movimento suave, ele ergueu Unara em seus braços. Para sua surpresa, apesar de sua fisiologia alienígena, ela se sentia mais leve do que ele havia antecipado. Talvez fosse a adrenalina correndo em suas veias que o fizesse sentir-se mais forte do que nunca. Segurando-a firmemente contra seu peito, Greg correu em direção à entrada da caverna que se destacava à distância. Os braços de Unara se agarravam ao seu pescoço, seu rosto enterrado contra seu ombro, enquanto raios de energia caíam ao redor deles. "Só mais um pouco," ele ofegou, suas pernas em chamas de tanto esforço. Eles irromperam do abrigo das árvores, saindo para a vasta abertura diante das cavernas, completamente vulneráveis.
Acima deles, a nave Dracari pairava ominosamente, seus sistemas de armas se concentrando em cada movimento deles. Não vamos conseguir, Unara sussurrou, sua voz mal audível sobre o caos. Naquele momento, uma feroz barragem de fogo de plasma irrompeu da entrada da caverna, atingindo o sistema de propulsão da nave Dracari. A embarcação balançou violentamente para o lado, fumaça saindo de seu motor danificado enquanto lutava desesperadamente para se manter no ar. O comandante Torx saiu da caverna, segurando firmemente seu rifle de plasma. "Mova-se, humano", ele gritou. Greg convocou cada última gota de força que tinha e correu pelo terreno exposto. Raios de energia zumbiam ao seu redor, levantando poeira atrás de seus calcanhares enquanto a nave Dracari danificada disparava uma barragem de fogo em uma tentativa desesperada de atingir seu alvo. Com um último e desesperado impulso de força, ele arrastou Unara para o santuário da entrada da caverna. Enquanto eles caíam para dentro, o comandante Torx e seus soldados dispararam uma barragem de fogo de cobertura, forçando a desgastada nave Dracari a recuar. "Relatório de status", Torx ordenou, seus olhos alienígenas examinando meticulosamente Unara em busca de novas lesões. A perna apresentou uma falha. Greg explicou, já inspecionando o membro sintético. "É uma sobrecarga neural devido ao esforço repentino. Eu posso consertá-lo, mas vou precisar de um tempo." O comandante acenou com a cabeça de forma incisiva, garantindo a todos que ele iria assegurar o perímetro. "Essas cavernas se estendem profundamente na montanha", ele disse. "Devemos estar seguros por enquanto." À medida que os soldados Krybin se aventuravam mais fundo no labirinto de cavernas, Greg guiou Unara até uma formação rochosa relativamente plana, que serviria como uma mesa de exame improvisada. O suave brilho de fungos luminescentes que se agarravam às paredes da caverna lançava uma luz suave, apenas o suficiente para que eles pudessem ver o que estavam fazendo. "Você me carregou", Unara disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro enquanto abria o painel de acesso em sua perna sintética. A Greg deu de ombros, sua atenção fixada na intrincada circuitaria à sua frente. "Você teria feito o mesmo por mim", ele disse. "Eu faria", ela ponderou, estudando sua expressão. "Meu povo não é exatamente conhecido por seu altruísmo, especialmente quando se trata de outras espécies. E ainda assim, aqui está você, um diplomata dedicado à busca pela paz." Seus dedos, sem dúvida, reconfiguraram a interface neural. As pessoas são sempre muito mais intrincadas do que os estereótipos que definem suas espécies. A ressonância magnética de Unara o observou com um novo senso de curiosidade. "Você é um humano bastante extraordinário, Greg Walls." "Apenas fazendo meu trabalho", ele respondeu, incapaz de suprimir o leve sorriso que dançava nos cantos de seus lábios. "Agora vá em frente e tente mover seu pé." Ela flexionou o membro sintético e uma onda de alívio passou por seu rosto à medida que ele respondeu sem esforço. "Muito melhor", respondeu o comandante Torx, sua postura tensa com urgência. "Os jacaris estão estabelecendo um perímetro ao redor da montanha. Eles estão mobilizando forças terrestres. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar." Greg franziu a testa, fechando o painel de acesso na perna de Unara. "Como eles nos localizaram tão rapidamente?" ele perguntou, com um toque de descrença na voz. "Isso é exatamente o que estou ansioso para descobrir", respondeu Torx, com os olhos semicerrados enquanto se voltava para Unara. "Isso marca a terceira vez que eles nos interceptaram com uma precisão quase sobrenatural." Unara manteve seu olhar firme, inabalável. "Se você está sugerindo que estou comprometido, deixe-me ser claro. Estou apenas afirmando os fatos." Torx interveio, sua voz cortando a tensão no ar. A localização da cúpula de paz era classificada, assim como a rota para chegar lá. No entanto, inexplicavelmente, os jacaris pareciam saber exatamente onde concentrar seus pensamentos. Greg olhou entre eles, ciente da inquietação que pairava pesadamente na sala. Poderia ser que suas comunicações tivessem sido comprometidas? Impossível, insistiu Torx com a voz firme. Nossa criptografia quântica depende da tecnologia jacari que adaptamos. Unara interveio suavemente,
o que significa que eles poderiam potencialmente decifrá-lo. O peso dessa revelação pairava no ar, lançando uma sombra sobre a conversa deles. Greg de repente compreendeu a seriedade de sua situação. Isso não era mais apenas uma questão de resgatar um único diplomata. Todo o processo de paz entre suas espécies estava em jogo. Sobre o que exatamente é esta cúpula de paz? Ele indagou, sua curiosidade aguçada. Unara hesitou, um pesado suspiro escapando de seus lábios. O Jacari havia criado uma nova arma devastadora, um exterminador de planetas. Minha missão era clara. Eu tinha que negociar sua desativação. Mas se essas negociações falhassem, Greg insistiu. E então, ela encontrou o olhar dele, resoluta. Nesse caso, minha diretiva secundária é fornecer à coalizão as especificações e fraquezas da arma. Ela respondeu. Eu possuo informações armazenadas em um implante neural, acessíveis apenas a oficiais de inteligência Kreven autorizados. As mandíbulas do comandante Torx clicavam rapidamente, uma clara indicação de sua agitação. Uma pista sutil que Greg aprendeu a reconhecer ao longo do tempo. Informações que poderiam desaparecer para sempre se você morresse em campo, ou isso poderia ser extraído se eu fosse capturada. Unara acrescentou com uma expressão sombria. Greg passou a mão pelo cabelo úmido de suor, a realização surgindo nele. Então, essa é a razão pela qual eles não nos obliteraram apenas da órbita. Eles querem você viva, Torque declarou, enfatizando a urgência da situação. É por isso que não podemos permitir que ela caia em mãos inimigas, custe o que custar. Suas palavras carregavam uma pesada implicação. Se a captura se tornasse inevitável, Unara não poderia ser levada viva. Um arrepio percorreu a espinha de Greg ao pensar nisso. Isso não vai acontecer, declarou com determinação. Vamos levá-la até o cume. De repente, ele foi despertado por um sussurro agudo do comandante Torx, seus sentidos instantaneamente em alerta máximo. Ele adormeceu levemente, apesar de sua determinação em permanecer vigilante. A exaustão finalmente cobrara seu preço. Ao seu lado, Unara continuava dormindo pacificamente, seu cabelo prateado brilhando suavemente na luz azul da luminescência. O que é isso? Greg sussurrou, mantendo a voz baixa. As feições alienígenas de Torque estavam tensas, suas mandíbulas congeladas em uma imobilidade antinatural. Precisamos nos mover agora. Ele insistiu, sua voz carregada de urgência. O tom do comandante enviou um choque de alarme pela mente de Greg. Ele a sacudiu suavemente para acordar, guiando-a para ficar de pé enquanto ela piscava para afastar os restos do sono. O que está acontecendo? Ela perguntou, seus instintos percebendo a tensão palpável no ar. As forças Dracari romperam o sistema de cavernas externas, respondeu Torx, sua voz firme enquanto começava a se dirigir a uma passagem estreita no fundo da câmara. Eles estão implantando drones que buscam calor. Temos apenas minutos no máximo. Greg examinou cuidadosamente a perna sintética de Unara, certificando-se de que as conexões neurais estavam estáveis antes de partirem. O resto havia funcionado bem para ela. Agora, ela estava colocando peso no membro com crescente confiança. À medida que se aventuravam mais fundo na rede labiríntica de cavernas, Greg não conseguia se livrar de uma sensação peculiar. Os outros soldados Kreven haviam desaparecido sem deixar vestígios. Comandante, ele chamou suavemente com um toque de preocupação na voz. Onde está seu grupo? Torx respondeu sem diminuir o passo. Enviei-os à frente para garantir nossa rota de saída. A mão de Unara de repente se prendeu no braço de Greg, suas garras roçando sua pele com uma leve pressão. Ele se virou para olhar para ela e, naquele momento, ela ofereceu um quase imperceptível movimento de cabeça, seus olhos esmeralda arregalados de urgência. Instintivamente, o treinamento de combate de Greg surgiu à tona em sua mente. Algo parecia errado. O corredor se estreitava ainda mais, obrigando-os a se mover em fila indiana. Torx liderava, com Unara logo atrás, e Greg fechando a fila. Ali, os fungos bioluminescentes tornavam-se cada vez mais escassos, envolvendo-os em sombras crescentes. A saída está logo à frente, declarou Torx, sua voz reverberando de maneira estranha no espaço apertado. Ao virarem uma esquina, o estreito corredor se abriu em uma nova câmara.
Esta era menor que a anterior, iluminada por um feixe solitário de luz da manhã que descia de um buraco no teto, bem acima. O que enviou um frio pela espinha de Greg foi a visão de 2 soldados Drakari em guarda, suas armas apontadas diretamente para eles. Comandante, a voz de Unara permaneceu calma, mesmo diante da traição que se desenrolava diante de seus olhos. Torque deu um passo para trás, alinhando-se com os Drakari. Sinto muito, diplomata, mas esta guerra deve chegar ao fim, de uma forma ou de outra. A mão de Greg se aproximou lentamente do laser cirúrgico guardado em sua mochila médica. Não era uma grande arma, mas era melhor do que nada. Você nos traiu. Eu fiz uma escolha. Torx corrigiu firmemente. O destruidor de planetas Drakari será acionado. Não importa as consequências. Nossa única esperança reside em negociar termos favoráveis para nossa rendição. Unara interveio de forma direta. Trocando-me, Torx continuou. Oferecendo as informações contidas em seu implante neural, os Drakari concordaram em poupar o berço central nos mundos em troca. Um dos Drakari avançou, suas características insetoides obscurecidas pelo visor de seu capacete. Diplomata Unara, declarou. Sua voz um eco arrepiante. Você se entregará para a extração de informações. O humano não faz parte do nosso acordo e será eliminado. Greg sentiu a tensão aumentar enquanto avaliava sua situação. Eles estavam em desvantagem numérica, 2 Drakari e Torx, totalizando 3 contra os 2 deles, com Unara ainda lutando para se recuperar de sua lesão. As probabilidades não estavam a seu favor. E você realmente acredita neles? Unara questionou Torx, sua voz transbordando desprezo. Após gerações marcadas por tratados quebrados e a devastação de colônias inteiras, um lampejo de dúvida cruzou o rosto alienígena de Torx. Eu acredito na sobrevivência, ele afirmou. Então você é tanto um tolo quanto um traidor, ela retrucou, sua voz impregnada de veneno. Em resposta, o soldado Drakari ergueu sua arma, a tensão estalando no ar. A conversa havia chegado ao seu limite. Renda-se! Mas antes que as palavras pudessem escapar completamente de seus lábios, um raio de plasma atingiu-o em cheio no peito, fazendo-o desabar no chão. O segundo Drakari girou rapidamente, disparando de forma descontrolada em direção à entrada do túnel de onde o tiro havia vindo. 3 soldados Krybin invadiram a câmara, disparando suas armas descontroladamente. Torx rapidamente se jogou para se proteger enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Abaixem-se! Greg gritou, puxando Unara para o chão atrás de uma rocha, bem na hora em que feixes de energias uniam pelo ar, cruzando o espaço com precisão mortal. O segundo Drakari sucumbiu ao bombardeio implacável dos soldados Kraven, mas não antes de conseguir levar um deles consigo. Torx irrompeu de seu esconderijo, liberando fogo sobre suas próprias tropas, suas mandíbulas clicando furiosamente em uma demonstração de raiva. Precisamos nos mover, Greg insistiu, seu olhar fixo na fenda de luz acima deles. Aquela abertura poderia ser o bilhete deles para a superfície. Unara assentiu, seus olhos ainda presos ao caos da batalha que se desenrolava ao redor deles. Há um problema. Ela respondeu, sua voz tensa. Eu não consigo escalar com esta perna. Greg rapidamente avaliou a cena à sua frente. Os soldados Kraven restantes estavam envolvidos em uma batalha feroz com os Torx, nenhum dos lados conseguindo obter a vantagem. Erguendo-se acima deles, o eixo subia pelo menos 20 metros de altura, suas paredes rugosas oferecendo potenciais apoios para aqueles ousados o suficiente para escalar. Eu vou te carregar, ele decidiu. Os lábios de Unara se curvaram em um leve sorriso, mesmo em meio à sua situação desesperadora. Você percebe que não sou uma donzela das suas histórias de fadas humanas, ela comentou. Isso nunca passou pela minha cabeça, Greg respondeu, retornando brevemente o sorriso dela. Você é muito mais aterrorizante, ele disse, ajudando-a a se levantar. Eles aproveitaram o caos do tiroteio como cobertura, fazendo seu caminho até a base do poço. Enquanto Greg olhava para cima, avistou manchas de céu aparecendo pela abertura acima. Era seu bilhete para a liberdade, se ao menos conseguissem alcançá-lo. Agarre-se firme, ele instruiu, virando-se para que Unara pudesse subir em suas costas. Ela envolveu os braços ao redor de seu pescoço,
sua perna sintética se movendo suavemente enquanto ela se acomodava no lugar. Se conseguirmos passar por isso, eu lhe deverei uma grande dívida, humano. Vou te enviar uma conta. Greg resmungou enquanto começava a escalada desafiadora. A face da rocha estava escorregadia em alguns pontos, tornando a ascensão perigosa. A cada movimento, Greg sentia seus músculos arderem com o esforço de carregar o peso de ambos. Ele perseverou através da dor, buscando habilidosamente apoios para as mãos e os pés na rocha áspera. Abaixo, o tiroteio continuava, os sons do caos ecoando ao seu redor. De repente, um raio de energia perdido passou zunindo, atingindo a parede próxima e cobrindo-os com uma cascata de fragmentos de rocha. Mais rápido seria melhor. O Nara sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente contra sua pele. Todo mundo é um crítico, Greg ofegou, esforçando-se para puxá-los mais alto. Eles tinham acabado de alcançar o ponto médio, quando um grito de baixo de repente cortou o ar, chamando sua atenção. O comandante Torx avistou a desesperada tentativa de fuga deles. Com suas mandíbulas abertas em fúria, ele apontou sua arma para o céu. "Comerciantes morram!" Ele rugiu, liberando uma barragem de raios de energia que zuniu ao seu redor, passando perto deles, por pouco não atingindo seu alvo. Nesse momento, um de seus leais soldados do Sindicato do Crime lançou-se contra Torx, derrubando-o e interrompendo sua mira. Os dois alienígenas lutaram intensamente, rolando pelo chão da câmara em uma luta caótica. Enquanto isso, Greg se empurrava para cima, suas mãos rasgadas e ensanguentadas pelas pedras afiadas abaixo dele, cada músculo de seu corpo protestando de dor. O Nara se agarrava a ele desesperadamente, seu rosto pressionado contra seu ombro, buscando conforto em meio à turbulência. Apenas um pouco mais, ele ofegou, esforçando-se enquanto se aproximavam da abertura. Com um último impulso de energia, eles alcançaram a borda do poço. Greg levantou o Nara primeiro, então se apressou para se juntar a ela na superfície. Eles emergiram na suave luz rosa do amanhecer, parados em uma encosta rochosa que dava vista para uma floresta expansiva e de outro mundo. "Conseguimos!" exclamou o Nara, sua voz carregada de alívio. Greg se deixou cair ao lado dela, seu peito subindo e descendo rapidamente devido ao esforço. "Ainda não." Ele ofegou entre as respirações. "Precisamos chegar ao local do cume." A mão de Nara alcançou a dele, seus dedos sobrenaturais entrelaçando-se perfeitamente com os dele. "Humanos." "Obrigado, Greg," ela disse, sua voz cheia de sinceridade. "Não apenas por salvar minha vida, mas por acreditar em mim." O contato suave despertou um calor inesperado dentro dele, uma sensação que transcendia suas diferenças. Apesar de suas diferenças fisiológicas e do caos que os envolvia, existia entre eles um vínculo inegável. "A que distância fica o cume?" ele perguntou, hesitando enquanto retirava relutantemente a mão para inspecionar a perna sintética que ela havia conquistado com tanto esforço em busca de sinais de dano. "Cerca de 30 quilômetros a nordeste," ela respondeu, fazendo uma leve careta enquanto ele ajustava uma conexão. Enquanto se aventuravam pela floresta dos sussurros, Greg lançou um olhar para a densa e alienígena vegetação que se estendia à frente, um lugar que tinha um nome surpreendentemente amigável. "Há algum sussurro com o qual eu deveria me preocupar?" Um sorriso tênue dançava nos lábios de Nara. As árvores ao seu redor eram lar de organismos simbióticos que se comunicavam por meio de frequências ultrassônicas. Para os ouvidos humanos, essa comunicação se assemelhava ao suave som de sussurros. E para ouvidos humanos, não há absolutamente nada, ela lhe assegurou. Enquanto alguns poderiam achar a floresta desorientadora, Greg completou seu exame na perna dela e a ajudou gentilmente a se levantar. "Você consegue caminhar essa distância?" ele perguntou. O Nara testou cuidadosamente seu peso no membro sintético. "Com seus ajustes podemos prosseguir, mas sem pressa. Devemos nos mover então." Greg colocou sua mochila médica sobre o ombro, ciente de que os Drakari logo descobririam nosso ponto de saída. Conforme o dia se desenrolava, Greg e o Nara se aventuraram mais fundo na enigmática floresta dos sussurros. A folhagem alienígena se tornava mais densa ao nosso redor.
suas folhas vibrantes formando um denso dossel acima de nós. A luz do sol filtrava-se, projetando padrões em movimento no chão da floresta abaixo. Devemos fazer uma pausa, sugeriu Greg, seus olhos captando a sutil mancada de Unara enquanto ela voltava. Verifique sua perna. Eles descobriram uma pequena clareira onde várias árvores espiraladas caídas formavam um abrigo natural. Enquanto as Unaras se acomodavam, Greg se ajoelhou ao lado dela para inspecionar o membro sintético, abrindo habilidosamente o painel de acesso com mãos treinadas. A integração está avançando mais rapidamente do que eu esperava, comentou ele, sua surpresa evidente enquanto examinava as leituras em sua ferramenta de diagnóstico. Seus caminhos neurais estão se adaptando à interface a uma taxa impressionante. Talvez nossas espécies sejam mais compatíveis do que qualquer um de nós percebeu, ela respondeu, seu tom insinuando um significado mais profundo além das implicações médicas. Greg levantou o olhar para encontrar o dela, e naquele momento, o ar ao redor deles estalava com possibilidades não ditas. Como você se sente agora? Ele perguntou, fazendo alguns ajustes. Unara se levantou, testando cuidadosamente seu peso no membro sintético. Melhor, mais conectada. Ela deu alguns passos à frente, então se virou para ele com um sorriso radiante. Está se tornando parte de mim, ela disse. Eles continuaram sua jornada, caminhando lado a lado pela floresta misteriosa. O silêncio que os envolvia havia se transformado, agora transbordando com uma energia não dita que parecia completamente nova. Seu povo, Unara, começou após um momento de contemplação. Eles formam laços com outras espécies. Alguns sim, veio a resposta. Embora relacionamentos entre espécies não sejam comuns, eles ocorrem. E quanto a você? Ela insistiu, sua curiosidade aguçada. Você já sentiu uma conexão com alguém? Não humano? Ela perguntou, curiosidade aguçada. Sempre admirei seres de outras espécies. Ele respondeu candidamente, sua honestidade evidente. No entanto, hesitou, buscando as palavras certas. Nunca sentiu o quê? Unara pressionou gentilmente, instigando-o a continuar. Isso, Greg finalmente admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Unara parou em seu caminho, virando-se para encará-lo completamente, sua atenção agora totalmente voltada para ele. Com essa definição em mente, Greg não pôde deixar de sorrir diante da sua sinceridade. Havia uma conexão única, uma sensação de que, apesar de seus mundos e composições biológicas tão diferentes, algo profundo ressoava entre eles. Eu sinto isso também, ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Era uma sensação inesperada que pairava no ar entre eles. De repente, um som distante de colisão quebrou o momento, fazendo com que ambos se tensionassem. Instintivamente, eles se aproximaram um do outro. Jacare patrulha, murmurou Unara com urgência. Percebendo o perigo, eles rapidamente buscaram refúgio atrás de um imenso sistema de raízes, com os corações acelerados enquanto se preparavam para o que poderia vir a seguir. A patrulha Jacare emergiu das sombras, 5 soldados vestidos com armaduras de combate completas, seus olhos vasculhando a densa floresta com dispositivos portáteis. Greg e Unara prenderam a respiração, permanecendo perfeitamente imóveis enquanto a patrulha passava diretamente abaixo de seu esconderijo. De repente, um soldado parou, seu dispositivo de sensor apitando ritmicamente enquanto apontava para cima, procurando por quaisquer sinais de movimento. A mão de Unara agarrou instintivamente a de Greg, sua pegada se apertando com urgência. O soldado Drekari ajustou seu sensor, o apito finalmente cessando, e então seguiu em frente. Com cautela, eles começaram a descer de seu local escondido. Os pés de Unara finalmente tocaram o chão, e ela tropeçou levemente, recuperando o equilíbrio a tempo. Greg a pegou em um movimento ágil, seus braços envolvendo-a com segurança na cintura. Naquele momento, seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, e os olhos esmeralda de Unara brilhavam de surpresa. Por um instante, o tempo pareceu parar, pois nenhum dos dois se atreveu a se mover. Devemos continuar, Unara finalmente sussurrou, mas ela não fez nenhum esforço para se libertar de seu abraço. Devemos, Greg respondeu, sua expressão igualmente imutável. Então,
Com uma determinação que parecia definir cada uma de suas ações, Unara se aproximou. Seus lábios roçaram os dele em um beijo que parecia ao mesmo tempo estranho e assombrosamente familiar. Greg, instintivamente, estendeu a mão, envolvendo suavemente a parte de trás da cabeça dela. O contraste entre seus corpos, o calor irradiando da pele dela e o leve gosto metálico de seus lábios intensificou o momento, tornando-o ainda mais inesquecível. Quando finalmente se afastaram um do outro, ambos ligeiramente sem fôlego, o olhar de Unara buscou o rosto de Greg em busca de respostas. "Isso é aceitável entre o seu povo?" Ela perguntou, sua curiosidade evidente. Greg não conseguiu suprimir uma risada suave. "Muito aceitável", ele respondeu com um brilho brincalhão nos olhos, embora geralmente siga alguns jantares formais. "Minhas desculpas", ela respondeu, um brilho de travessura em seus olhos. Com isso, eles seguiram em frente, seus ânimos elevados e sua determinação reacendida. A trilha começou a inclinar-se mais acentuadamente à medida que se aproximavam das encostas de uma majestosa cadeia de montanhas, vislumbres da qual apareciam através das fendas do denso dossel acima. A cúpula está acontecendo em um antigo e reverenciado templo, um terreno neutro protegido por forças de paz da coalizão. "O que você acha que vai acontecer assim que chegarmos?" Greg perguntou, sua curiosidade aguçada. "O que vem a seguir depois que sua missão estiver completa?" Unara lançou um olhar em sua direção, percebendo a pergunta não verbalizada pairando no ar. "Você está preocupado conosco, com o que tudo isso significa, não está?" Ele respondeu suavemente. "Em minha vida anterior como sentinela, aprendi a me concentrar exclusivamente na missão em questão. Considerações pessoais haviam se tornado insignificantes. Agora, Greg continuou em frente. Eu me pego pensando além da missão, ela confessou, explorando possibilidades que nunca me atrevi a considerar antes. À medida que o dia se apagava, a densa floresta começou a dar lugar, revelando um terreno acidentado à frente. Esculpida na lateral de uma montanha, uma estrutura imponente de pedra brilhante se erguia diante de nós. O antigo templo onde a cúpula da paz estava prestes a acontecer. "Conseguimos!" exclamou Greg, alívio transparecendo em sua voz. Mas antes que ele pudesse celebrar mais, soldados de Trekri surgiram de repente atrás das rochas, suas armas apontadas diretamente para nós. Das suas fileiras, o comandante Torque avançou, sua presença imponente e ameaçadora. "Você realmente acreditou que poderia escapar de nós?" Torque zombou, suas mandíbulas clicando com um senso de satisfação. Greg avaliou sua situação desesperadora com o coração pesado. Eles estavam cercados por pelo menos uma dúzia de soldados Drakari, sua presença ameaçadora se aproximando. "O humano fica com o diplomata", declarou um dos Drakari, selando seu destino. "Nossos cientistas demonstraram um grande interesse na tecnologia por trás dos membros sintéticos. Isso não fazia parte do nosso acordo", protestou Torques, sua voz tingida de frustração. Os Drakari, no entanto, responderam com um ar de desdém. O arranjo foi modificado. Ambos os espécimes serão estudados. Unara se inclinou mais perto de Greg, sua voz um sussurro contido. "Quando eu me mover, esteja pronto." Ela então se endireitou, voltando sua atenção total para Torques. "Desejo invocar o direito de parlamento." Enquanto Torques se envolvia em uma discussão acalorada com os Drakari, os olhos de Greg captaram um lampejo de movimento na entrada do templo. Os pacificadores da coalizão estavam assumindo suas posições, prontos para o que quer que pudesse acontecer. Unara lançou outra granada de luz, e o caos irrompeu ao seu redor. Raios de energia crepitavam pelo ar, enquanto as forças da coalizão retaliavam com ferozes disparos. "Fique baixo!" Unara gritou, posicionando-se instintivamente para proteger Greg do ataque. "Precisamos chegar ao templo", Greg chamou com urgência na voz. Esta era a nossa única chance. Corremos de nosso esconderijo, zigue-zagueando em direção à entrada do templo. As forças da coalizão desencadearam uma barragem de fogo de cobertura, obrigando os Drakari a se abrigarem. Estávamos a meio caminho do templo quando um raio de energia atingiu Unara no ombro, fazendo-a girar.
Sem um momento de pausa, Greg ergueu Unara em seus braços, impulsionando-os para frente em sua corrida frenética por segurança. Com um último impulso de energia, ele cruzou o limiar, colapsando de joelhos enquanto finalmente encontravam refúgio. As forças da coalizão formaram uma barreira sólida atrás deles, selando efetivamente a entrada contra o incessante ataque Drakari. O cume ainda está em andamento? Greg perguntou a um oficial humano próximo. O oficial respondeu: foi atrasado depois que perdemos contato com o comboio diplomático. Agora que a diplomata chegou, tudo pode começar assim que ela estiver pronta. Unara solicitou uma conversa privada com Greg antes de ser acompanhada para atendimento médico. O que acontecerá depois, nesses momentos silenciosos quando tudo isso estiver atrás deles? Enquanto eu finalizava minha apresentação e o cume chegava ao fim, uma pergunta pairava no ar. O que acontece conosco agora? Pairou entre nós, carregado tanto de possibilidade quanto de incerteza. Eu não sei, Greg confessou, sua honestidade cortando a tensão. As dinâmicas dos relacionamentos interespécies dentro da coalizão são bastante complexas. Tudo que vale a pena é complicado, respondeu Unara com um sorriso caloroso. Greg não pôde deixar de sorrir de volta, sentindo uma onda de afeto por esse ser extraordinário. Então, suponho que vamos enfrentar isso juntos, disse ele. Um passo de cada vez. 3 meses após a cúpula de paz, Greg se encontrou no deck de observação da estação médica da coalizão, orbitando o vibrante Craven Prime. Abaixo dele, a superfície do planeta brilhava, com seus oceanos gêmeos refletindo o brilho da estrela acima. Sentindo-se um pouco ansioso, Greg se virou para a Dra. Palmer, sua supervisora, enquanto ela se juntava a ele na janela de observação. Um pouco, ele confessou. Não é todo dia que se recebe uma recomendação do Alto Conselho da Coalizão. Dr. Palmer sorriu e respondeu: e certamente não é todo dia que um médico de campo desempenha um papel crucial na prevenção de uma guerra interestelar. Na elegante área de recepção diplomática, Unara aguardava sua chegada, com seus cabelos prateados fluindo graciosamente sob suas vestes diplomáticas formais. Ao se virar com o som de sua entrada, Greg sentiu uma faísca familiar de conexão, reminiscentes do choque que havia experimentado na floresta. Você está ótima, ele comentou, uma sensação de satisfação invadindo-o enquanto observava seu andar completamente livre de qualquer mancar. A perna sintética se movia em perfeita sincronia com a natural. E você está tão bem quanto, ela respondeu, envolvendo os braços ao redor dele. Esses uniformes formais da coalizão realmente combinam com você. Suas mãos se entrelaçaram sem esforço enquanto olhavam para o planeta abaixo deles. Senti sua falta, Greg disse suavemente. E eu a você, Unara respondeu, sua voz tingida de emoção. Estes últimos meses têm sido bastante desafiadores. Ele podia sentir o peso de suas palavras. A reação do seu povo à perna sintética, ele se aventurou. Ela acenou com a cabeça em reconhecimento, as lutas não ditas pairando entre elas. Alguns tradicionalistas me veem como manchada, impura, e um sorriso dançou em seus lábios enquanto falava. No entanto, percebi que me importo muito menos com as opiniões deles do que costumava me importar. Fui oferecido um novo cargo diplomático, ela continuou, com os olhos brilhando de empolgação. Fui nomeada embaixadora do Conselho Central da Coalizão na Terra. As sobrancelhas de Greg se ergueram em surpresa. Isso é bastante prestigioso, ele comentou. Unara, observando sua reação atentamente, respondeu: eu queria falar com você sobre isso primeiro. Minha decisão depende em parte de saber se poderia haver um futuro para nós. Eu também recebi uma oferta de trabalho, Greg confessou, sua voz firme. Serei o principal elo médico para relações interespécies na sede da coalizão. Um momento de silêncio os envolveu, repleto de possibilidades não ditas e do peso de seus futuros compartilhados. Parece que o universo está conspirando para nos manter juntos, comentou Unara com um sorriso caloroso. Ou talvez seja apenas que estamos fazendo escolhas que nos guiam pelo mesmo caminho, Greg respondeu, seus dedos acariciando suavemente o rosto dela. Haverá obstáculos, cautelou Unara. A atmosfera da Terra exige que eu tome suplementos, e meu status diplomático só adicionará complicações.
Além disso, sempre haverá aqueles que desaprovam minha presença. Com um sorriso tranquilizador, Greg respondeu: Sou um médico de campo, lembra? Estou pronto para qualquer desafio que surgir em nosso caminho. Tenho um talento para superar obstáculos. Em resposta, o Nara se aproximou, seus lábios encontrando os dele em um beijo que parecia um abraço caloroso de familiaridade. Sua capacidade de adaptação realmente me fascina, ela disse depois. Não se trata apenas dos desafios físicos, como anexar membros sintéticos no calor da batalha, mas também da resiliência emocional que você demonstra. Sua habilidade única de forjar conexões através de fronteiras que a maioria das espécies considera intransponíveis é verdadeiramente notável. Talvez seja isso que os humanos contribuem para a galáxia, pensou Greg. Não a tecnologia mais avançada ou o exército mais poderoso, mas sim a disposição de superar diferenças e encontrar um terreno comum. À medida que se aproximavam do salão cerimonial, Greg não pôde deixar de refletir sobre a notável jornada que os unira. O que havia começado como um procedimento desesperado no campo de batalha floresceu em um vínculo que transcendia suas diferenças. Em meio ao caos do conflito, eles descobriram algo raro e inestimável. Não importava os desafios que os aguardavam na Terra, ou os obstáculos impostos por suas diversas biologias e culturas, eles estavam determinados a enfrentar cada obstáculo juntos, um passo de cada vez.